Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o livro O Hobbit, do autor britânico J.R.R. Tolkien. Bom, vamos começar falando sobre essa edição lindíssima. Ela é de capa dura e, apesar de parecer um pouco grandinha, ela é super leve, muito levinha, não incomoda na leitura. E ela tem essas ilustrações na capa. Como um bom livro de aventura, tem mapas. E pelo meio do livro tem também algumas ilustrações. São ilustrações muito bonitas. E todas essas ilustrações foram feitas pelo próprio autor. Então é uma edição muito bonita mesmo. E aí eu acho que vale a pena começar falando sobre o prefácio do livro. Ele foi escrito pelo filho do Tolkien e vai falar sobre o processo de criação da história e publicação do livro. Então, na verdade, o Tolkien ele criou toda essa história para o entretenimento de seus filhos, que eram crianças ou pré-adolescentes ali. Então, é um livro infantil, infanto-juvenil. E aí, depois de um tempo, é que ele decidiu publicar o livro. E aí, o autor não, o filho, né, dele, que está escrevendo o prefácio, ele vai relatar como foi esse processo de produção e de edição. Então, era o próprio Tolkien quem fazia as ilustrações, só que ele tinha um problema ali com a editora, porque ela sempre barrava o uso de cores. Então, o Tolkien ele ficava muito limitado nessa questão. E por quê? O intuito, né, o objetivo da publicação do livro era que ele fosse um livro acessível. Então, a produção dele tinha que ser barata. E quanto mais cores o Tolkien usasse, mais cara ia ficar a venda do livro, né? Então, por isso que a editora ficava barrando. Mas aí, assim, após a publicação do livro, foi um sucesso tremendo. As pessoas amaram o Hobbit, compraram muito, e aí a editora, ela queria que o Tolkien fizesse uma continuação, mas ele não queria, por incrível que pareça, ele achava que a história se bastava, que esse universo não tinha mais necessidade de ser explorado, que tudo que ele queria falar sobre hobbits estava aqui nesse livro, né? Então ele não queria, ele queria até escrever sobre outras coisas. Mas depois de um tempo ele foi convencido e aí ele começou a desenvolver uma história que se tornou nada mais e nada menos que O Senhor dos Anéis. Obrigada, Tolkien, por este mimo. Tá até aqui, ó, minha coleção. Incrível, gente. História maravilhosa. Mas vamos voltar a falar aqui sobre o Hobbit. Então a história, né, ela se inicia falando sobre os hobbits, sobre essa raça. Então vai falar sobre a aparência física deles, a forma que eles viviam, o local onde eles moravam, vai nos ambientar, vai nos fazer entender como era esse povo aqui nesse universo que o Tolkien criou. E aí nós vamos ser apresentados ao Bilbo Bolseiro, que é o Hobbit aqui desse livro, né? O personagem principal, acho que podemos dizer que ele é o principal aqui nessa história. E aí vai falar sobre a vidinha muito tranquila que ele levava, muito confortável, até que ele recebe uma visita inusitada e inesperada do Gandalf, que é o mago superpoderoso. Só que até então eles não se conheciam. Mas os hobbits, eles são muito hospitaleiros. Então o Bilbo ele recebe o Gandalf em sua casa, só que começa a chegar um monte de anão, vários anões super folgados, e ele não conhecia nenhum deles. Então ele fica tipo assim, oxi, o que esse povo tá fazendo na minha casa? E aí eles são super folgados, ficam pedindo a todo momento comidas e bebidas, e o Bilbo ele fica se desdobrando ali para atender aquele povo, porque assim, ele é hospitaleiro, né? Mas ele tá odiando tudo aquilo. Ele não suporta aquelas pessoas na casa dele. Então são cenas muito
muito engraçadas, muito cômicas, porque a gente fica acompanhando ali o pensamento do Bilbo, né? E tudo aquilo que ele tá passando é bem engraçado. Mas depois de toda aquela algazarra, a gente fica entendendo por que aquelas pessoas estão ali. Era tudo um plano do Gandalf para uma missão. Então, está tendo uma missão que é recuperar o tesouro perdido de um dos anões. Aliás, um tesouro perdido não, um tesouro que foi roubado por um dragão. Então, eles querem recuperar esse tesouro e eles precisam do Bilbo como sendo parte ali daquela equipe. É tudo plano do Gandalf. Ele que vai reunindo as pessoas e acha que vai dar certo. Porque o Gandalf aqui, né, sempre ele é um ser assim muito misterioso, é como se ele soubesse de tudo, enfim. Então ele tá juntando aquelas pessoas e acha que o Bilbo tem perfil para se encaixar ali naquela equipe. Então eles vão convidá-lo a participar dessa missão. Mas até então o Bilbo ele tá ali se questionando se vale a pena ir ou não. Tá muito indeciso, né, o Bilbo. Mas no fim das contas ele aceita ir. Tem alguma coisa ali que chama ele, né? Apesar da recompensa ser algo muito atrativo, porque eles falam que se a missão der certo, cada um deles vai levar uma recompensa bem gorducha, né? Uma parte ali daquele tesouro. Mas não é exatamente isso que chama a atenção do Bilbo. Sei lá, alguma outra coisa, talvez a necessidade de passar por uma aventura dessas. E aí, a função do Bilbo aqui nessa história é ser um gatuno. Ou seja, aquela pessoa meio espiã, meio sorrateira, que vai entrar e sair dos locais sem ser percebida, sem ser notada. A função dele é essa. E aí, logo na primeira aventura, ele quer provar que ele pode cumprir bem aquele papel, porque até então os anões estão meio que zombando ali dele, não acreditam muito não, que o Bilbo vai servir. Então, em determinado momento, ele acaba se apartando da equipe e se encontra, né? Se encontra não, ele encontra alguns trolls, que são seres maus, e ele quer provar, então, que ele consegue ser, sim, essa pessoa sorrateira. Então ele decide furtar alguma coisa dos trolls e levar lá para os anões e fala assim, ó, fui lá, roubei, nem me viram entrar nem sair. Só que é muito engraçado porque na mesma hora ele é pego pelos trolls. E assim é muito engraçado porque ele fica provando o quanto ele é péssimo naquela função, logo ali na primeira necessidade, né? Então, assim, é um livro que ele é bem engraçado. Então, vai ter esses momentos de aflição, mas também sempre com essa tiragem muito cômica. E aí, assim, paciência. É o que se tem, é o que a equipe tem, e é o Bilbo mesmo que vai ficar com essa função, mesmo ele provando que não era lá essas coisas. Nessa época aqui, o Gollum, ele já possuía um anel lá de Senhor dos Anéis, né? Que é aquele anel poderoso que a história toda gira em torno dele. Então, é uma cena aqui bem cômica, mas que dá bastante aflição, porque nós temos o Bilbo e o Gollum numa espécie de disputa de adivinhações em que, se o Gollum ganhar, ele vai devorar o Bilbo. E se o Bilbo ganhar, o Gollum vai ter que mostrar a saída para ele dessa espécie de caverna. Só que o Gollum, ele é muito mentiroso, muito traiçoeiro, então o plano dele desde o início é apenas devorar o Bilbo. Só que o Bilbo ele acaba ganhando essa disputa e o Gollum quer pegar ele, né? Só que qual era o plano do Gollum? Usar o anel para ficar invisível, que esse é um poder que o anel dá, né? Você coloca ele e ganha o poder da invisibilidade. Só que quando o Gollum vai procurar o anel, ele não acha. E ele desconfia que foi o Bilbo que pegou. E realmente foi o Bilbo. Só que o Bilbo ele não tem noção nenhuma de que para que serve aquele anel. Ele só achou, pegou ali no chão, botou no bolso e foi isso mesmo. Então o Gollum ele começa uma caçada aterrorizante atrás do Bilbo. Ele tá lá, ó, correndo super e o Bilbo correndo mais ainda, coitado, super aterrorizado. E aí ele meio que atrapalhado, coloca a mão no bolso
o anel encaixa ali no dedo dele, ele fica invisível, né? Muito conveniente, mas tem que ter, né? O desenrolar da história. E aí ele fica invisível e consegue fugir daquele local. Mas é um momento muito tenso, muito aflitivo, porque imagina, vocês sabem como é o Gollum, né? Pronto, imagina aquele ser num local escuro, com aquela cara de psicopata, correndo loucamente atrás de você. Então, assim, você fica, né, com o coração acelerado. Mas aí dá tudo certo, ele consegue fugir, fica lá com o anel, né? Guarda o anel de novo no bolso e finge que nada aconteceu. E depois tem muito mais aventuras, eles vão encontrando novos seres, tanto bons quanto ruins, seres que vão ajudá-los, seres que vão atrapalhar ali na jornada, né? Mas até que finalmente eles chegam até o local onde está o tesouro. E aí é função e missão do Bilbo ser o primeiro a entrar. Até porque ele é o gatuno, né, da história. É ele que tem que ir lá verificar se o tesouro realmente está lá. E aí é bem engraçado porque ele, a todo momento, ele fica pensando: por que que eu tô aqui? O que é que eu vim fazer neste local? E por que isso é engraçado? Porque muitas vezes é assim na realidade, né? Nós agimos no calor da emoção, sem pensar direito, a gente aceita fazer alguma coisa e quando chega na hora, a gente já não tem mais aquela vontade e a gente fica se perguntando por quê, o porquê daquilo. Então o Bilbo ele tá nesse dilema, mas ele tá indo lá cumprir a missão dele, né? Mas assim, ele não tinha interesse naquele tesouro, então realmente não fazia sentido nenhum ele estar lá. Então acho que ele só foi mesmo pela aventura e quando se deparou com o grande perigo ali que era o dragão, ele, sabe, aí ele pensou, ele raciocinou direito. E aí, outra reflexão bem interessante que o autor traz é no momento em que o Bilbo furta um objeto ali, daquele tesouro, tipo assim, uma montanha enorme de coisas, e ele pega só uma coisinha bem pequenininha ali, porque ele quer provar para os anões que ele realmente encontrou o tesouro, né? E aí dá tudo certo, só que o dragão, nesse momento todo, ele estava dormindo. E aí ele acorda e percebe que tem alguma coisa diferente, entende que foi roubado e ele fica furioso. Então, nesse momento, o autor fala assim. Isso está na página 241 dessa minha edição da HarperCollins. Ele diz que o dragão ficou muito furioso, né? Com o tipo de fúria que só é vista quando gente rica, que tem mais do que consegue usar, de repente perde algo que possuía há muito tempo, mas que nunca tinha usado ou desejado antes. Ou seja, ele nos convida a refletir sobre as coisas que a gente tem, as coisas que temos mais do que precisamos ou mais até do que desejamos. E fala também um pouco, acho que do sentimento de perda, levando para o lado aqui do dragão, é quando nós achamos que possuímos algo ou alguém e acabamos perdendo isso, né? Mesmo que até então nunca tenha feito diferença alguma na nossa vida, mas a partir do momento que isso é tirado de nós sentimos a perda daquilo, né? Então, o autor nos convida a fazer essas reflexões, mas principalmente em relação aos bens materiais. E é claro que, como um bom livro de aventura, aqui vai se desenrolar uma guerra, já mais para o fim do livro, né? Vai ter essa guerra e eles acabam sendo os vencedores, né? Mas eles possuem muitas perdas, né? Principalmente dos anões, porque o chefe ali dos anões, ele acaba morrendo, que é o Thorin. O Thorin é o dono do tesouro. E aí, um pouco antes de morrer, ele já tá ali combalido, né? Ele vai falar que agora ele está indo ficar com os pais dele e que lá nesse local não tinha espaço para todo aquele tesouro e nem ia ter importância tudo aquilo. Então faz a gente questionar sobre que tipo de riquezas nós queremos acumular, né? Bens materiais ou outros tipos, como momentos, lembranças. Até porque aqui o Thorin,
Ele foi super ambicioso, ele fez de tudo para recuperar esse tesouro, ele deixou isso tomar conta da mente dele, ele não foi feliz pensando nisso, ele propôs guerras, ele colocou as pessoas em perigo e no fim ele morreu e não levou nada. Então, fez tudo isso meio que para nada, né? Então nos faz pensar, né, sobre esse tipo de coisa, sobre os bens materiais. Entrando em contraste com o Thorin, nós temos o Bilbo, que é alguém super desapegado a esse tipo de riqueza, tanto que o Bilbo, ele nem leva todo todo toda a recompensa que lhe era devida, porque a missão foi um sucesso, né? Eles conseguiram recuperar o tesouro. Então, o Bilbo ele fala: "Nossa, é muita coisa, eu não tenho nem como levar, muito menos como usar". Ele nem faz noção de como vai usar tudo aquilo. Então, ele é bem consciente, ele só leva realmente aquilo que ele precisa e que ele acha que vai usufruir realmente, né? Ele não tem essa ambição enorme. Então, esses dois personagens possuem um contraste bem interessante. E ainda mais para o fim, um pouco, o autor ele traz uma reflexão sobre os laços familiares, né? Sobre muitas vezes esses laços não fazerem sentido, sobre nós termos que gostar de alguém, de socializar com essa pessoa só porque ela é parente nossa, sendo que muitas vezes essa pessoa não tá nem aí pra gente, não deseja a nossa felicidade, o nosso sucesso, muitas vezes deseja a nossa morte para ficar com nossa herança. Então é exatamente isso que o Bilbo passa, né? No fim, quando ele retorna para casa, a família dele tá lá vendendo as coisas dele, decidindo quem vai ficar com o quê, e eles ficam horrorizados quando descobrem que o Bilbo tá vivo. Eles queriam que o Bilbo tivesse morto, eles não ficam felizes com a volta do Bilbo. Alguns até duvidam que seja ele mesmo. Então por quê? Porque eles só queriam as coisas que o Bilbo tinha. Eles não se importavam com o Bilbo. Então há essa ruptura familiar aqui e é triste, muito triste pensar que isso realmente acontece. Quantas famílias não passam por isso, né? Pessoas que não valorizam seus pais, seus avós, seus irmãos, porque só pensam no que eles podem proporcionar, só estão interessados nos bens. Bom, então resumindo, este é um livro para crianças de todas as idades, né? É um livro cheio de aventuras, muito engraçado, bastante cômico. O autor a todo momento fica conversando com o leitor, então faz a gente se sentir parte da história. Então a gente fica aflito junto com os personagens, a gente ri com eles, nos aliviamos. Tudo que eles estão sentindo a gente consegue sentir também, além de trazer todas essas reflexões, né, que talvez só um adulto consiga interpretar melhor, que é a questão da supervalorização de bens materiais, sobre os laços familiares, né, a dificuldade desses laços, sobre muitas vezes encontrarmos mais apoio fora da família do que na própria família, além de trazer também a questão de você julgar pelas aparências, porque aqui o Bilbo ele era o personagem menos provável de ser um herói e tanto que no início realmente ele prova que ele não é tão bom assim, mas ao longo do livro ele vai se desenvolvendo e ele prova que ele é capaz. Então ele conseguiu várias vezes salvar os anões, se salvar e provar o seu valor. Então é como diz aquele ditado, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, que foi o que aconteceu com o Bilbo aqui, que é um personagem muito maravilhoso. Os anões também são todos muito engraçados. O Gandalf aparece vez ou outra, né? Quase nunca. Ele é esse ser místico, né? Mas, enfim, é um livro muito incrível. A mente desse autor, ela é fabulosa. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse livro, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E se você gostou da resenha, dá um joinha, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!